Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje nós vamos falar sobre Mercúrio. Mercúrio na astrologia védica é conhecido como Buda. E Buda é o meu planeta preferido de todos, mas eu sou suspeito para falar, porque Mercúrio é o meu Atma Karka, e em astrologia védica nós dizemos que quando um planeta é o Atma Karka, que é o planeta alma do nativo, consideramos o grau de longitude, e o planeta que tiver o grau mais elevado em longitude, considerando a posição sideral do zodíaco sideral ajustado à precessão das estrelas, que é usado na astrologia védica, aquele planeta será o seu planeta alma, o que significa que Deus falará com você através daquele planeta e de tudo que aquele planeta representa. Então, Mercúrio representa as pessoas mais jovens do que você. Não interessa qual a idade que você tiver, representa as pessoas que são mais jovens que você. Então, assim, eu lembro sempre que quando vem um adolescente ou uma pessoa mais novinha que entra no meu canal e faz comentários e faz críticas às vezes, eu levo isso de maneira bastante pessoal, porque é um público bastante importante para mim. E eu, como tendo Mercúrio na casa 5, que é a casa dos astrólogos, é muito importante para o meu trabalho, então eu precisei estudar muito o que esse planeta representa para falar bem sobre ele, tá certo? E eu decidi fazer o vídeo sobre Mercúrio na quarta-feira, porque a quarta-feira é o dia de Mercúrio. Não? É só você pensar no castelhano. Quarta-feira em castelhano é miércoles. Miércoles, Mercúrio. Então, quarta-feira é o dia de Mercúrio. Mercúrio é conhecido como o planeta da comunicação, da linguagem, da lógica, da análise, discriminação, discernimento, critério, análise, criatividade. Então, em redutos de astrologia, eu percebo que ele é um planeta um tanto mal compreendido, principalmente em redutos de astrologia ocidental. Devo dizer. Você vai frequentemente ouvir em blogs ou em vídeos pessoas dizendo que Mercúrio é o planeta da mente. Não é que Mercúrio não seja o planeta da mente, é porque se o conceito de mente eles não está muito bem compreendido para o leitor ou mesmo o astrólogo, as coisas podem ficar muito confusas aqui. Mercúrio não combina com confusão, e sim com precisão. Em astrologia védica, o planeta que representa de fato a mente é a Lua, porque a gente engloba o significado psíquico, a psique. Então, a Lua é os seus processos objetivos, subjetivos, o seu emocional, os lados, os altos e baixos que você vai passar na sua vida, até porque é um planeta que mingua e cresce, então ela é o lado mais lunático e imprevisível da nossa personalidade. É os seus hábitos alimentares, os seus hábitos noturnos, então rege o seu inconsciente, os sonhos, a imaginação, traumas emocionais também, dependendo dessa lua. E Mercúrio, ele indica a nossa cognição, e não necessariamente a mente, porque a mente pressupõe os sentidos e a nossa percepção sensorial. Então, a lua são os 5 sentidos: o olfato, audição, paladar, tato e visão. Como é que é a tua relação com seus sentidos? Tu tem uma visão boa? Tu tem uma audição boa? Você sabe distinguir cheiros bem?
Sabe a diferença entre tatear um algodão e uma seda? Isso é a Lua. Agora, Mercúrio ele entra na jogada para delimitar a nossa cognição. Então ele representa a comunicação entre os sentidos. Como você interpreta as suas emoções. Então, o Mercúrio serve para que você compreenda as suas emoções, o que te deixa triste e por que te deixa triste, o que te deixa feliz e por que aquilo te deixa feliz. Você sente atração por aquilo e por que você sente atração por aquilo. Então, a Lua sabe que a sensação está aqui, mas é Mercúrio quem vai dar significado e passar pelo filtro da lógica. Então, quando a pessoa tem Buda não muito bom, ela não é boa para impor fronteiras e limites nas relações interpessoais. Quando você sabe o que você não gosta e o que tipo de pessoa você não gosta, você vai dizer: eu não vou nessa festa porque tem uma galera que eu não gosto. Eu não vou trabalhar com aquela pessoa porque naquela repartição eles fazem o procedimento de uma maneira que me desagrada, que eu acho desrespeitoso com o público. Então, o Mercúrio dá isso. Agora, quando o Buda não está muito bem, a pessoa ela não sabe explicar as coisas direito. Então, como é que você vai impor limites se você não sabe falar, se você não sabe dizer? Então, uma pessoa que tem Buda difícil, ela pode sim ter mais problemas de relacionamento, não só profissional, mas como afetivos. Porque ela fica triste, ela se fecha, internaliza. Como é que a outra pessoa vai saber pelo que você está triste? A não ser que ela seja vidente, porque a maioria das pessoas não são. Você tem que dizer o que é que... Qual é seu problema? Então, pessoas com problemas com Mercúrio, elas têm problemas de relacionamento. E Mercúrio é o principal fator para relacionamentos eróticos, afetivos mal sucedidos. Sabe por quê? Porque quando você conhece aquela pessoa, você quer, né? A primeira coisa é o vucu-vucu, fazer as coisas lá, né? Mas quando você entra num relacionamento e começa a viver, conhecer a pessoa, você vai reparar que a maioria dos casais não fica o tempo inteiro fazendo coisas venusianas, fazendo sexo o tempo inteiro, a não ser que seja um casal ninfomaníaco, né? Mas a maioria dos casais assim regulares não vão ficar o tempo inteiro fazendo sexo. Vai conversar, vai falar, vai trocar ideias, vai compartilhar hobbies, filmes, músicas, esportes. Então, é aí que entra Mercúrio. Então, a maioria do tempo é Mercúrio quem está interagindo. Então, se você é um cara que tem uma comunicação agressiva, primeiro que você deve fazer um curso de Mindfulness. E tem ótimos cursos de Mindfulness aí pelo país, que vai te ensinar a ter uma comunicação não agressiva. Mas isso também tem a ver com Marte, lógico. Caso Marte esteja fazendo uma conjunção com Mercúrio, é típico em pessoas que têm uma comunicação mais abrasiva. Mas ainda assim, o maior problema de divórcios ou de casamentos mal sucedidos é por causa de comunicação. É porque o cara não sabe falar pra mulher, a mulher não sabe falar pro cara. Então, até mesmo quando a gente considera amizades ou relações entre familiares, o problema ele começa na comunicação. Quando você quer dizer uma coisa, mas você não sabe como dizer, o momento de dizer e qual é a entonação que você deve usar, tá certo? Então, o Mercúrio é típico, um Mercúrio forte em pessoas que são muito bem-sucedidas no mercado de trabalho, que requer majoritariamente lidar com pessoas. E ele é um planeta bastante agregador, então quem tem Mercúrio forte é agregador, porque sabe transitar em vários nichos sociais, e isso é um atributo valorizado para você ser bem-sucedido.
Mercúrio é um planeta andrógeno, essencialmente andrógeno. Ele tem a mistura do masculino e do feminino, do yin e do yang. Tudo junto, é igualzinho Saturno. Saturno também é outro planeta andrógeno. Então ele não tem um sexo definido. Então ele vai trazer essa energia de androginia para a casa astrológica onde tu tiveres o teu Mercúrio. Mercúrio, quando falamos sobre astrologia médica, ele rege a pele. Então, caso você tenha muito acne, muita erupção cutânea, estrias, é um problema com Mercúrio. Buda também indica a circulação. Então, se tu tem mais... como é que se diz? Como é que é o nome? Cãibra. Se você tem mais cãibra, mais formigamento, ou mais tendência a AVC, a acidentes vasculares, é um problema com Buda, porque ele ajuda a gente a conter o sangue e levar os fluidos do organismo de um lugar para outro. Ele comunica os fluidos do nosso organismo. Então, quando o Mercúrio não está bom, o sistema circulatório não funciona muito bem. Assim como a cognição. Então, Mercúrio não funcionando bem, ele vai afetar a aprendizagem, a linguagem, a dicção. Então, é típico em pessoas que têm mais gagueira, a sua capacidade de dizer a verdade, de comunicar de maneira discriminada e despojada de emoção. Então, Mercúrio difícil no mapa é típico em pessoas que não falam a verdade, ou que... Sabe aquela história de conta um ponto e aumenta um ponto? Pois é disso que estamos falando. E eu adoro a simbologia da escola para falar sobre Mercúrio, porque na escola temos os professores que são vistos por Júpiter, que são os caras que dão a informação, a educação, que passam valores, que passam moralidade. Nós temos o diretor ou a diretora, que é o Sol, que é aquela pessoa que realmente é o centro, que comanda, que brilha, que levanta a autoestima daquele estabelecimento. E nós temos o Saturno, que, no caso, se for uma escola pública, é o próprio Estado, que realmente injeta dinheiro, que cuida da administração, da estrutura. Ou, se for uma escola particular, um empresário, uma igreja que faz esse papel. Agora, Mercúrio é aquele carinha que fica lá na coordenação da escola. É o coordenador, que tem que ter uma mente versátil. Então, o que um coordenador tem que fazer? Ele tem que cuidar da documentação, burocracia, organizar gincana, atividade, receber ligação, conversar com pais de alunos. Se a menina deu facada na outra, leva lá no coordenador. Se o banheiro entupiu, leva lá no coordenador. Entendeu? Se a merenda acabou, reclama com o coordenador. Então ele tem que dar conta de tudo, ele tem que ter uma atenção multifacetada. Então a gente pode estender essa ideia para qualquer profissão que requeira versatilidade, como, por exemplo, jornalistas. Um bom jornalista tem que ter um Buda forte para comunicar ideias, para fazer perguntas, um intelectual, uma intelectualidade mais rápida, mais questionadora, um formador de opinião, um radialista, um professor de gramática, um apresentador de televisão, um marqueteiro, telemarketing, um lobista, um político, porque Mercúrio da elucubração, da eloquência, da articulação, da capacidade de você transitar em vários nichos sociais. Então, assim, um bom Buda, você está falando com pessoa pobre. Então, é uma linguagem de periferia. Você tem que falar igual o povo da periferia. Você está falando com classe média alta, você tem que falar de maneira mais difícil. Então, como você consegue transitar? Fazer rimas. Opa!
Bom Buda dá boa capacidade de fazer rima. Então aqueles rappers, aqueles cantores, poetas, pessoas que mexem com rimas, que escrevem dentro de uma métrica, são boas com esses assuntos de Mercúrio, transitar entre métricas. Mercúrio, ele é não só um planeta andrógeno, como um coringa ou um ator. E isso em termos astrológicos, porque ele se adapta tal qual a natureza do planeta com quem ele estiver na casa, numa conjunção, né? Então, se ele estiver com um maléfico, ele vai se comportar como tal. Se ele estiver com um benéfico, ele vai se comportar como tal. Ele é um coringa. Por isso que a gente diz que ele é neutro na astrologia védica, com tendências benéficas. Se ele estiver sozinho no seu horóscopo, que é um pouco raro, porque ele nunca fica tão distante do Sol, mas se você estiver ele sozinho numa casa, ele tende a se comportar de maneira mais benéfica para o nativo, caso ele não seja um maléfico funcional para o ascendente em si. Mas ele dá uma boa capacidade de você calcular as coisas. Então, profissões que requerem lidar com cálculos, Mercúrio adora. Com planilhas orçamentárias, com fechar orçamento. O início do mês o orçamento era R$10.000. Aí no final do mês esse orçamento saiu R$15.000. A primeira pessoa que vai notar vai ser o cara com o Buda forte. Vai falar assim, olha, essa conta não fechou, passou R$5.000. Então se tu é bom em pegar detalhes, contar dinheiro, fazer conversão monetária, equações matemáticas, softwares, linguagem binária. Mercúrio adora linguagem binária. Edições de vídeo. Sabe aquela profissão de pessoa que mexe com continuidade? Mercúrio é bom para isso. Então tá lá, a Kate Winslet e a Rose do Titanic. Aí ninguém viu, mas aquela cena que ela tá com o braço assim, o cabelo tá para cá, aí quando dá um corte, o cabelo já tá para lá. A pessoa com Mercúrio forte, ela vai reparar que num corte tava de um jeito o cabelo e do outro tava do outro. Então, se você quiser trabalhar com continuidade dentro do cinema, é necessário um Mercúrio forte. Checar ortografia e gramática é outra coisa que uma pessoa com Mercúrio forte é boa. Ela é boa em escrever bem, ela é preocupada com escrever bem, com pontuação. Então, hoje a gente vive com internet, redes sociais, e a gente consegue saber como o cara do norte fala, desde o cara do gaúcho, lá na divisa com o Uruguai. Porque joga um vídeo no WhatsApp, aí vai compartilhando, viraliza, a gente pega tudo. Mas uma pessoa com Mercúrio forte, ele é aquele cara que é assim. Se você vai fazer uma corrente política, boicote fulano de tal, boicote tal partido. Se aquele texto tiver erros ortográficos, a pessoa com Mercúrio forte, ela não vai compartilhar. Ela não vai passar adiante a corrente. Porque ela vai ficar incomodada. Então, assim, pessoas que escrevem errado, pessoas que conjugam o verbo errado, pessoas que falam errado, por exemplo, não sabe colocar a concordância do plural, fala as pessoas. A pessoa com Mercúrio forte, ela nota essas coisas. Então, é bom para profissões que requeira comunicação, que requeira, por exemplo, um coaching. Você deve usar tal entonação. Ele faz um excelente ator. Isso é uma coisa um tanto subestimada em relação a esse planeta, que eu vejo dos vídeos de Mercúrio que eu faço, são os que têm menos visualização. As pessoas não gostam de Mercúrio, mas olha só, Mercúrio ele faz um grande ator, um grande comunicador, porque dentro do horóscopo ele é um coringa, ele se adapta. Então, na vida real, uma pessoa com Mercúrio forte, ela tem boa capacidade de interpretar vários personagens, de entrar na vida, na história daquele personagem de maneira discriminada, de sair da realidade dela e entrar naquela e transitar para a próxima. Então, faz excelentes comediantes, excelentes piadistas. Então, se você gosta de stand-up comedy ou tem interesse em fazer stand-up comedy, Mercúrio ele dá timing pro humor. Então, é típico em cartunistas e humoristas ou pessoas que gostam de charges.
elas tendem a ter um senso de humor um tanto mais rápido. Elas podem ser mentalmente impacientes. Então, uma pessoa que tem um Mercúrio mais difícil no mapa, ela pode ter uma tendência a aprender mais lentamente as coisas. Porque a assimilação e memória, lembrança é a Lua e a casa 4. Então, se você tem uma boa capacidade de lembrar de coisas que você aprendeu lá na pré-escola, há 10 anos atrás, há 40 anos atrás, sinal que você tem uma Lua boa na casa 4, que é reter informação. Agora, aprender coisas novas é Mercúrio. Então, a pessoa que tem um Mercúrio mais fraco, ela pode ter dificuldade de aprender mais rápido as coisas. E assim, se ela tiver com uma pessoa, trabalhando com uma pessoa que tem um Mercúrio melhor, a pessoa com Mercúrio melhor pode ficar bastante impaciente com a outra. A mesma coisa casais. Eu vejo que casais que têm o mesmo Mercúrio, na mesma constelação, eles tendem a ser casais com uma comunicação muito uníssona, porque eles pensam parecido, eles têm um senso de humor parecido. Ele dá uma excelente capacidade de fazer amizades, de lidar com pessoas, porque ele é versátil. Então, imagina uma pessoa que tem um Mercúrio fraco, ela vai num bar conversar com pessoas novas, muito provavelmente ela vai ser monossilábica. Então, se você é uma pessoa monossilábica, você vai se identificar com isso. Você pergunta pra ela: e aí, beleza? Como é que tá? Como é que você se chama? Ai, João. Ah, João, você faz o quê? Ah, eu faço direito. Ah, você mora onde? Mora ali. Entendeu? Uma pessoa muito monossilábica, em nichos sociais, ela pode parecer um pouco mais desinteressante, então ela não vai despertar tanto interesse, a não ser que ela tenha outros atributos, uma escrita boa, tenha uma reputação boa para outros atributos, mas em si, pela comunicação, ela não vai facilmente atrair a atenção dos outros. Agora, uma pessoa com um Mercúrio mais forte, ela vai ter mais capacidade de argumentar e vai ser mais intelectualmente brincalhona, então ela vai tender a chamar mais atenção das outras pessoas para si. Então é típico em pessoas com Mercúrio forte elas serem muitos amigos, ou muitos conhecidos, muito colegas, ela ser facilmente gostável, porque Mercúrio ele dá uma boa capacidade de você mudar de assuntos, entrar no fluxo, entrar na vibe, entrar na vibração. Então assim, se colocou em pauta política, vamos conversar sobre política. Colocou na pauta astrologia, vamos conversar sobre astrologia. Conversar sobre saúde, vamos conversar sobre saúde. Então, mesmo que você não tenha profundidade no assunto, que profundidade é mais visto com Saturno, com Júpiter, planetas que têm mais lastro. Mercúrio ele é muito rápido. Depois da Lua, lembremos que a Lua é o planeta mais rápido do zodíaco, que ela fica um dia em cada nakshatra, então ela demora 27 dias para dar um retorno em volta do planeta Terra. Agora, Mercúrio, ele é muito rápido, ele nunca fica distante do Sol, então ele quer explorar rapidamente os assuntos. Então, uma pessoa com Mercúrio forte, não necessariamente ela tem aquela profundidade e densidade, mas ela vai dominar o básico, em outras palavras, e vai ter boa capacidade de adaptabilidade. Então, você deve estar se perguntando: como olhar no horóscopo se você tem um Mercúrio auspicioso, se seu Mercúrio tem dificuldade de fluência? Bom, uma delas é através do Shadbala, que é a dignidade através de constelação. Então, Mercúrio ele tem exaltação útil entre 0 a 15 graus da constelação de Virgem, porque Virgem é uma constelação muito discriminativa, analítica, criteriosa, que quer filtrar as informações. Então, esse Mercúrio aqui, ele é típico em mapas de pessoas que são boas para lidar com números, com cálculos, com gramática e com ortografia. São boas em comunicação, em articulação, em coaching. A segunda posição mais poderosa é o signo Mula Trikona, que a gente chama Mula Trikona do sânscrito o ponto de raiz, o triângulo de raiz, entre 15 a 20 graus de Virgem. Então, a partir de 15 graus, ele tecnicamente não está mais exaltado, mas e sim no Mula Trikona, que ainda assim é uma posição muito boa, porque Mercúrio se sente muito confortável aqui. A terceira posição, quando ele passa de 20 graus, ele não está mais tecnicamente no Mula Trikona, mas sim no próprio signo, que em sânscrito é Swasthana,
que é entre 20 a 30 graus da constelação de Virgem e por toda a constelação de Gêmeos. Ele está debilitado, ou o que se chama na astrologia ocidental de queda, a gente chama em sânscrito de Nitya, entre 0 a 15 graus de Peixes. Então, o ponto máximo de soberania vai ser em 15 graus de Virgem. E o ponto de mais profunda vulnerabilidade é entre 15 graus de Peixes. Então, é uma exata oposição de 180 graus, como vocês podem ver. Mas você sabe que isso é muito relativo, porque a partir de 15 graus, tecnicamente, ele não está mais debilitado. Até porque Buda rege o nakshatra Revati, que se localiza entre 16 e 40 a 30 graus da constelação de Peixes. Então, quando um planeta está dentro do nakshatra regido por ele mesmo, ele se comporta de maneira muito auspiciosa. Então, realmente, Peixes é muito transcendental para um signo muito mundano, analítico e corriqueiro. Então, não é que uma pessoa com Mercúrio em Peixes ela seja burra ou seja retardada. Não é isso. Ela, muito pelo contrário, ela vai ter uma comunicação diferente, uma comunicação excêntrica, mas uma profunda imaginação. Principalmente para ficção, porque Peixes representa tudo que é de outro mundo, que requer muita capacidade de imersão dentro daquele universo. Então, frequentemente você vai ver grandes escritores de ficção com Mercúrio em Peixes. Agora, Mercúrio, ele é o planeta mais importante quando o assunto é criatividade artística. E não Vênus. Vênus é a sua capacidade de apreciar a tua criação. Então, você vai ver, por exemplo, em escritores ou poetas, que você pergunta para eles, você gosta, você faz? Eu acho normal, eu acho ok. Não acho nada demais. Talvez seja um problema com Vênus. É a capacidade de apreciar o que é belo, o que é estético, o que é palatável. E a Lua representa a imaginação, a capacidade de entrar nas emoções a fundo e colocar aquilo para fora. Mas estruturar, colocar a criatividade em papel, em código, em linguagens, em ortografia, em uma métrica, aí é Mercúrio. Então Mercúrio é o planeta mais importante para o artista, ou para o comunicador, para o escritor, porque ele quem vai colocar no papel. Então, se você tem um problema com procrastinação, tu tens um problema com Mercúrio. Porque Buda é o astro dos cronogramas, dos roteiros. Então, é aquela pessoa que ela tem uma grande imaginação. Eu tive uma epifania, eu pensei numa cena incrível para aquele filme, eu pensei numa métrica incrível para aquele poema. Aí uma semana depois você pergunta para fulano, e aí fulano, como é que ficou o texto? Eu deixei pra lá. Pô, tá vendo? É um tipo de procrastinação, ou aquele tipo de procrastinação que é assim, você tem que ir lá no INSS, pô, ir no INSS, nada, ainda mais numa segunda de manhã, ou fazer declaração de imposto de renda, pagar IPTU, pagar IPVA, e pagar em dia, inclusive, ou receber uma multa do Detran, né, que é a coisa mais comum hoje em dia, ainda mais numa época de crise, né? Pagar a multa em dia antes do vencimento dela. Então, assim, uma pessoa com Mercúrio forte, ela tem boa capacidade de memorizar as datas, de quando tem que pagar as coisas, de quando tem que entregar trabalho. Se você é aquela pessoa que constantemente entrega trabalho atrasado e numa métrica errada, fora da orientação que a professora passou, provavelmente você tem problema com Mercúrio. E no mercado de trabalho, Mercúrio é muito bom para aqueles trabalhos que requerem atenção nas cláusulas do contrato. Então, assim, você vai assinar um contrato com essa empresa, você tem direito a isso, seguro-saúde, seguro-desemprego, não sei quantas horas para almoço, o que a CLT diz, se isso está de acordo com a CLT ou não. Uma pessoa com Mercúrio forte, ela tem boa capacidade de prestar atenção nesses detalhes. Então, se o patrão pisa na bola com o empregado, a pessoa com Mercúrio vai falar assim, mas o contrato não diz isso, eu tenho que folgar no final de semana, ou eu tenho que folgar
num feriado, mesmo que seja no dia, mas num outro dia da semana. Você não tá me dando isso, então eu vou pedir demissão. Uma pessoa com Mercúrio bom, ela tem boa capacidade de prestar atenção em cláusulas. Então, se você tem dificuldade de prestar atenção em detalhes como esses, você tem um problema com Mercúrio. Mercúrio tem amizade com o Sol e com Vênus, então ele faz muito bem em Leão, em Touro ou Libra. Ele tem uma relação de inimizade, por incrível que pareça, com a Lua. Vocês vão entender isso quando eu explicar a relação mitológica entre Buda e Chandra. Então ele se sente incomodado na constelação de Câncer, mas ainda assim é relativa, porque tal qual Peixes, Mercúrio também rege um nakshatra dentro dessa constelação, que é o nakshatra Ashlesha, que se localiza entre 16 e 40 a 30 graus da constelação de Câncer. Mercúrio tem uma relação de neutralidade com Marte, então ele não faz nem bem nem mal em Áries e Escorpião, mas é novamente relativo, porque Buda rege o nakshatra Jesta, que se localiza entre 16 e 40 a 30 graus da constelação de Escorpião, o que vai contradizer esse mito que existe em torno de que o Mercúrio em água por si só é típico em mapas de pessoas mentirosas. Eu não sei se eu tô falando isso é porque eu tenho Mercúrio em Escorpião e tô tentando puxar a sardinha pro meu lado, mas olha só, não, vamos falar de uma maneira um pouco mais técnica. Eu vejo que pessoas com Mercúrio em conjunção com o Sol é um Mercúrio combusto, né? Um Mercúrio aflito, porque o Sol é muito quente, então ele incendeia o planeta que ele faz uma conjunção. É típico em pessoas que elas têm uma comunicação muito abrasiva. Ou elas brigam na fila do supermercado só porque a pessoa da frente está demorando, porque o cartão não está passando. Fala assim, gente, mas como pode brigar por causa de fila de supermercado? Então, aquela pessoa com Mercúrio muito perto do Sol, ela vai ter uma comunicação mais confusa, não muito discriminada, não muito despojada de questões internas. Eu vejo que pessoas com Mercúrio em água, elas podem ter uma tendência a usar de manipulação emocional, porque a mente, a cognição está indo para um território de emoções. Então a pessoa pode tentar manipular as outras pessoas por causa das emoções, ou ela comunicar às vezes as coisas de maneira um tanto afetada pela emoção que ela estiver. Então, Mercúrio em água, ele pode não funcionar muito bem se a pessoa estiver com muita raiva, ela vai dar informação de maneira raivosa. Se ela estiver triste, depressiva, ela vai falar de maneira meio depressiva e triste. Vocês, por exemplo, devem ter já reparado que tem vídeo que, assim, esse menino não tá bem hoje, esse menino tá muito feliz hoje, né? Porque a comunicação, ela é afetada por causa do Mercúrio em água, mas ele ainda assim a nível estadual funciona muito bem porque ele rege 3 nakshatras dentro das constelações de água, então é bem relativo. Júpiter é neutro com Júpiter, então ele é neutro no signo de Sagitário, ele é neutro com Saturno, então em Capricórnio e Aquário é a mesma coisa. A sua qualidade, ou guna, é rajas, e isso é muito importante ser compreendido, porque a qualidade guna é o desejo de manifestar o que se quer, de concretizar aquilo que se deseja, aquilo que se sonha. Então, é estar no mundo material, no mundo lógico. Então, Mercúrio ele é muito bom para mapas de pessoas que são vendedores, ou lobistas, ou marqueteiros. É incrível isso. Porque se você der um produto, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai vender um cachorro, um boxer. Aí você vai dar um boxer para um cara que tem um Mercúrio muito forte e um outro boxer, o mesmo cachorro, a mesma raça, para um outro cara que não tem um Mercúrio muito bom. O cara que não tem um Mercúrio muito bom, ele vai responder às perguntas do cliente. Olha, esse cachorro é de tal família, ele cresceu nessa fazenda, come essa ração tal, o básico, o pelo dele é esse. Agora, o cara com um Mercúrio forte, ele não vai dar suas informações básicas, como ele vai falar. O pedigree desse cachorro, ele vai contar a história do boxer, que o boxer surgiu lá na Europa, não sei com quem, e ele tem uma miscigenação com outras raças de não sei o que, e ele tem toda uma história, ele vai dar até mesmo a linhagem genética do cachorro. Aí no final da história, que o cliente vai acabar comprando o cachorro?
do cara com Mercúrio forte. E é o mesmo produto, mas é o saber vender, é o saber persuadir. Então, Mercúrio ele faz muito bem em profissionais, em mapas de profissionais liberais e de vendedores, porque ele dá elucubração, ele dá eloquência, ele dá carisma, senso de humor, capacidade de lidar com um público mais jovem que você. Então, assim, gamers, jogos intelectuais, diversão, jogos intelectuais por diversão. São pessoas que se interessam por isso. Então, pelo fato da guna dele ser rajásica, o que interessa é o jogo do sucesso, em outras palavras. É por isso que Mercúrio faz muito bem em casas de terra e de ar, porque vencer aqui é você fazer o jogo do sucesso, que é saber lidar com pessoas e saber ter persuasão. Então, no final da história, quando você está em vendas, ganha quem vendeu mais, quem acumulou mais dinheiro. Então, Mercúrio tem muito essa mentalidade. E o seu elemento é terra, então o que significa que ele é bom para lidar com assuntos desse elemento, que é credibilidade, critério, discriminação, lógica, análise e praticidade. Então, se você tem essas características fortes, você fará muito bem no mercado de trabalho, porque você sabe lidar com pessoas. Se você tem dificuldade de lidar com Mercúrio, você vai ter que trabalhar essas características para ser melhor sucedido, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Mercúrio. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado e nos vemos na próxima. Obrigado!